Então, já tá gravando, né? Tá gravando. E precisa dos cortes. Ah, não, mas é isso o Igor faz. Então, você tá criando material. Dar material pro Igor é perigoso. Mas vamos lá. Hello, eu sou a Rebeca Lunieri, correspondente internacional do Chinai na Caveira. Se bem que não é tão internacional hoje, né? A gente está na cidade de São Paulo. Acabamos de terminar um gachuco. Eu estou aqui com o Tarso, Paulo de Tarso. A gente vai conversar um pouco sobre o preparativo do Mundial. E, primeiro, o Mundial vai ser na Itália. Aí eu queria primeiro saber de você. Você gosta mais de Kendo ou de pizza? Eu já fui na Itália, né? Mundial passado. Ah, teve outro Mundial da Itália, né? Menino, quantos mundiais você foi? Agora vai ser o terceiro. O primeiro foi lá na Itália em 2012. Mas não foi em Milão, foi em... Não, era uma outra cidade, chamava Novara. Um pouquinho afastado de Milão. A pizza era boa em qualquer lugar, mas ainda prefiro Kendo. Ô, Tarso, você não é descendente de japonês, você começou mais velho, né? Como a grande maioria dos brasileiros. E aí, eu primeiro queria saber por que você começou a fazer Kendo, onde você conheceu Kendo e por que você decidiu se dedicar tanto ao ponto de estar no terceiro Mundial. Bom, eu, na época, eu tinha 18 para 19 anos. Comecei com 19, praticamente. E antes disso, eu jogava handball. E eu jogava handball no time da cidade. E qual era a sua posição no handball? Eu jogava de ponta, né? Não sei tá. como é que fala hoje em dia, porque eu era pequeno, mas eu era rápido. Então, eu não tinha problema para defender, porque eu era franzino na época. Então, eu jogava de ponta porque eu tinha velocidade, né? Mas eu estava meio frustrado porque eu me esforçava bastante e o resto do time não. Então, a gente não conseguia resultado por causa disso. Mais ou menos nessa época, eu estava procurando algum esporte individual. Estava pensando em fazer corrida, salto, alguma coisa assim. Mas aí um amigo assistiu um anime e viu lá o Kendo. Sempre animes. Aí procurou, encontrou lá o Fukuhaku, em Suzano. E aí a gente marcou um dia para ir lá conhecer. E eu achei que era super caro, não sei o quê. A mensalidade era R$5 na época. Eu falei, nossa, aí tudo bem. Mas o material era caro, né? Aí tudo bem. E o meu amigo ainda comprou a Shinai para eu começar. E você morava em Suzano? Não, eu morava em Itaquá, uma cidade próxima. Ah, tá. Tinha que pegar um ônibus, eram uns 40 minutos de ônibus até lá no Fukuhaku. E aí o meu amigo comprou o Shinai, a gente começou junto. 3 meses depois ele parou, e aí eu consegui evoluir meio rápido, assim, e gostei. E aquilo era uma coisa que dependia só do meu esforço, porque a luta era individual. E aí eu continuei, né? Mas nunca, no começo, eu não pensava, assim. Eu tinha pessoas da seleção no Fukuhaku, e aí eu ficava olhando eles treinando, batendo os golpes, assim, batendo os ki certinho. Eu falei, nossa, acho que eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Mas, conforme foi evoluindo, fui treinando, aí chegou um momento que eu vi, acho que se eu me esforçar um pouco mais ainda, né, dá. E aí foi o que eu fiz, né? Por isso que eu continuei me dedicando, me esforçando para conseguir entrar. E hoje você é Godan? Sim, sim. Eu tô atrasado, né? Eu tirei Godan no ano passado, se não me engano, mas eu perdi muito tempo, assim, entre uma graduação e outra, né? Eu poderia estar perto de fazer 7º já, né? Mas tirei o Godan recente. E você vai participar do Equipes, né? Você está escalado para fazer o Equipes, né? Você prefere individual, prefere equipe? Você acha a equipe mais complicado? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque o individual depende só de você, né? A equipe depende de várias pessoas. Então, por causa daquele pensamento Trauma lá atrás, né? Eu gostaria de lutar o individual, mas não fui escolhido, né? Vou estar só na equipe, então eu estou me esforçando para pelo menos ser titular, né? Eu realmente estava numa expectativa de participar do individual. Estava me esforçando para isso. Só que aí eu tive a lesão, né? Fiquei praticamente 2 meses sem conseguir treinar muito, então acho que isso pesou na decisão, né, da comissão. Eu sempre preferi o individual, mas quando é na equipe eu me esforço talvez até mais, porque lá atrás eu me lembro, né? Eu me esforçava no handball e o restante não, e eu ficava frustrado. Então agora eu não posso fazer o mesmo e deixar outras pessoas frustradas, né? Então eu me esforço por igual, né? Mas de preferência, nesse aqui eu gostaria de ir no individual também. Pensa em outros mundiais ou... Não, agora não dá. Eu já tenho 40, vou fazer 41 esse ano. E fisicamente, assim, já tá bem difícil. Já tá sentindo? Já tá bem
desafiador, assim. Então, no próximo, deixa para os mais novos. Como as meninas, né? A gente foi lá para os Estados Unidos, lá para Los Angeles, para o Tokuden, para poder treinar com a seleção do Canadá e dos Estados Unidos e do Havaí. Vocês tiveram uma coisa parecida, mas eu acho que foi em dezembro, novembro. Foi em novembro. Foi em novembro. Né? Final de novembro. E vocês treinaram com a seleção, foi canadense, estadunidense e acho que tinha Japão, o Japão também, né? Tinha Japão, Estados Unidos, Canadá, México, Havaí e Brasil. E foi só Chiai também. Ah, sim, só Foi só Chiai, Chiai, direto, né? Depois, no final, teve um pouco de Godogeiko, assim, mas... Que nem o nosso. Igual, né? Mas a maioria era só Chiai direto. E você sentiu eles fortes? O que você sentiu nessa experiência? Contra o Japão, assim, é muito difícil, né? Porque é profissional contra amador, praticamente, né? E são profissionais de altíssimo nível que treinam todos os dias, então é muito difícil. Quando a gente consegue tirar um ponto assim, que já é talvez o prêmio do nosso esforço, né? Contra os Estados Unidos, acho que por eles estarem treinando bem mais do que a gente, eles têm uma outra condição lá, né? Então, a gente acabou perdendo o resultado final de equipe, mas eu acho que agora também a gente não vai enfrentar, provavelmente não vamos enfrentar Estados Unidos, né? Mas se fosse o caso, eu acho que no Mundial a gente chegaria um pouco mais preparado. A gente só lutou no primeiro dia, a gente acabou perdendo as duas, mesmo contra o time mais novo deles, mas foi por detalhe, assim, contra o time mais novo. Contra o time principal foi um pouco mais difícil, né? Mas, né, se fosse o caso de enfrentar eles, acho que a gente chegaria melhor, assim, agora. O Brasil vai pegar primeiro quem mesmo? O masculino? Na equipe do Mundial. Isso, agora. A gente está na chave com Canadá, República Tcheca e Suécia. Canadá. Então Canadá, Canadá vocês conheceram? Tem o Canadá que a gente lutou no Gascu. No primeiro dia, a gente perdeu deles. Acho que 3-2. Assim. Acirrado, né? E no segundo dia, acho que a gente ganhou de 3-1. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o resultado. Mas acirrado, acirrado também. Foi bem disputado, assim. Foi bem disputado. Contra Havaí e México, a gente conseguiu ganhar bem. E contra o Canadá foi, assim, mais disputado, né? Então, a gente já sabe mais ou menos como vai ser no Mundial. Não vai ser fácil, né? A gente tem que, nunca né? Tem que tomar cuidado. Só a pressão de estar lá, de você sentir... Eu nunca fui, né? Só fui para Latino, mas... Eu imagino, assim, que seja. Só a pressão de estar lá, com o Zequem, com todo mundo te olhando, e a câmera te olhando, né? Eu acho que já é uma... Quando tem campeonato aqui no Brasil, já dá um certo nervosismo, é um frio na barriga, né? Lá é multiplicado por 10, assim. E tem que estar com a cabeça muito boa para não deixar esse nervosismo mental passar para o corpo e você ficar travado. Boa. Né? Isso daí... Às vezes acontecia comigo até aqui, né? Tá muito nervoso por causa do campeonato. Ou ir pro intestino. Exatamente. Toda hora dá vontade de ir no banheiro, a perna fica tremendo. Todo esse tipo de situação. Então, às vezes esse nervosismo que tá na mente começa a ir pro corpo, aí não é muito bom, né? Então, cada um tem que ter uma tem que treinar de isso escape, também, né? Tem que treinar isso também, é importante. Tem gente que fica assim, parado, estático, quietinho. Eu ficava pulando, assim, pra aquecer mais e para tentar tirar o nervosismo, principalmente das pernas, né? Então, às vezes, antes da luta, eu ficava pulando e tal. Então, se um dia me ver pulando, é porque eu tô, assim, nervoso antes da luta. Mas é bom ter um pouco de nervosismo para não entrar também, não desleixado, mas, assim, muito relaxado também, né? Às vezes... A tensão é importante também. Se você tá muito tranquilo, às vezes o outro vem muito para cima e você tá ali meio... tranquilo demais e acaba levando, né? Então, tem que ter um meio termo, assim. Às vezes o nervosismo também pode ser usado de forma positiva, né? Tá certo. Então tá bom. Tarso, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, até mais. Tchau.